Olá, eu sou a tia Ziane, sou conhecida assim por ter sido professora, mas hoje eu atuo como terapeuta. Nós estamos aqui para responder algumas perguntas e essa aqui é a Ana Júlia e ela vai estar dando a opinião dela com relação a essas perguntas. Eu vou estar dando a minha opinião como terapeuta e especialista e ela como uma pessoa comum, né, Ana? Sim. Já pode começar? Pode ir. Antes de fazer as perguntas, eu vou ler uma mensagem que eu vi, achei interessante e eu gostaria que a tia Ziane comentasse sobre. É bem assim. Se uma mulher se comporta como um neném em um relacionamento, é porque ela está com um homem. Se ela age como uma mãe, é porque ela está com um menino. Ah, não concordo. Não concorda? Relacionamento foi feito para pessoas adultas, não é para mulher se portar como um neném, entendeu? Sim, claramente vai ter momentos que ela vai querer, sim, segurança, cuidado, proteção, porque toda mulher quer isso dentro do relacionamento. Mas se portar igual uma criança, ela vai ser imaturidade. Talvez o exemplo que a pessoa deu ficou um pouco forte. Ficou um pouco Sim. sem realidade, mas eu acho que ela quis dizer que ela se sente protegida, se sente assim, se sente vulnerável, porque ela sabe que tem uma pessoa que pode ser, tipo, alguém ali. Mas em contrapartida, a segunda parte da frase faz total sentido. Porque a segunda parte da frase é porque quando a mulher ela tem um menino dentro do seu relacionamento, ela se comporta como mãe dela. Um exemplo prático pra você entender é ficar marcando consulta pra homem, perguntando se tomou remédio, Fazer o papá. colocar comida no prato, servir o marido. Eu não vejo problema nenhum pra servir o marido. A mulher foi feita realmente assim pra cuidar dela. Dentro do sistema terapêutico, a gente acredita que a mulher foi feita nesse sentido, de cuidar. Tanto é que nós somos mais cuidadosos que os homens. Sim, então eu acho assim, que ela fazer isso por amor, por cuidado, mas fazer isso porque o homem não consegue, porque o homem não vai fazer, aí eu já acho preocupante. Mas igual você fala, eu concordo, que da mulher ser proativa em casa e tal, mas o homem também tem que fazer por onde, entendeu? Aí assim a mulher não fica sobrecarregada. Dentro de um relacionamento saudável, que tem um caminho correto, o homem ele é o provedor e a mulher é a cuidadora, né? Mas a maioria das mulheres sai pra trabalhar. Então, assim, Tem que ser. como a mulher ela acaba sendo provedora também, então eles partilham o papel de prover, tanto o homem quanto a mulher, então eu acredito que eles também têm que partilhar a ideia de cuidar também. Então, cuidar de lá, cuidar de criança, cuidar, porque se fosse igual existe as mulheres que tem nas redes sociais, que são as mulheres troféu, que ela vive por cuidar do lar, o homem tem que ser totalmente provedor. E não terá nenhum problema com isso. Mas, assim, com referente a essa frase em específico, Problemática ficou toda primeira, né? exatamente, a primeira parte eu não concordo. A segunda parte faz total sentido. Dentro do meu sistema terapêutico, que eu tô montando ainda, tem um nome pra isso. Que é quando a mulher, ela assume o poder de mãe do próprio marido. O marido chama de Peter Pan, por causa justamente da infantilidade. E a mulher de soberana, por quê? Porque ela quer comandar, controlar. E ela tem necessidade de controlar alguém e ela acaba atraindo justamente esse tipo de homem. Porque quando ela atrai esse tipo de homem, é pra ela reforçar aquelas crenças internas que ela tem de que ela precisa controlar alguém. E ela age totalmente assim. Ela acaba encontrando pessoas totalmente assim, pra controlar. E acredito que um homem, assim, meio infantilizado, conforme vai passando, a mulher vai perdendo desejo, vai perdendo atração, vai perdendo até o respeito. E se ela conheceu, pensou, nossa, é um lorde, muito educado, muito não sei o quê. Aí quando ela vai ver ele dentro da casa dele, de como ele é, ela vai perdendo interesse, porque ela vai vendo que ele é um menino, ele é uma criança. Não, o interesse maior é justamente porque como ela vai atuar como mãe de forma totalmente inconsciente do próprio companheiro, ela perde o tesão, a vontade de estar com ele. E vai ficando cansada, exausta. Isso. Aí depois fala, nossa, por que será que ela não tá tão assim comigo mais? Mas aí é uma dinâmica doentia. Tem as dinâmicas, uma dinâmica doente, que os dois lados têm que olhar, tanto o companheiro quanto a mulher tem que estar dando uma olhada. Porque se o marido também não consegue entregar as coisas pra ela, talvez seja que ela também não esteja aberta a receber, né? Que não tem que olhar pros dois lados, entende? Porque é bem complexo isso. Vamos pra primeira pergunta? Bora. De número 6, né? Como manter a chama acesa no relacionamento de longos anos? Deixa tudo pra você, porque... Relacionamento de longos anos, as pessoas acabam caindo numa coisa chamada rotina. A rotina massacra um relacionamento. Porque o homem, ele acredita que já conquistou a mulher, não precisa mais reconquistar ela. E um relacionamento durar, ser feliz e tem que viver um eterno namoro, sabe? O que é um eterno namoro? Tem que dar flores, tem que presentear, tem que dar bom dia, falar te amo, dar mensagenzinhas. Então, assim, pra reacender um relacionamento aí de anos, né, tem que voltar no início do namoro. Porque quando você volta igual era no início do namoro, vocês voltam a se admirar. Porque quando passa um tempo junto, você já conhece a pessoa de cabo a rabo. Aí acaba a admiração. E não existe relacionamento sem admiração. Porque tudo parte ali do princípio que você admira outra pessoa. Nossa, eu admiro, nossa, que homem foda que eu tenho. Então, tipo assim, eu admiro. Aí quando eu admiro, eu quero fazer as coisas pra ele, porque surge o sentimento. Entende? E pra reacender, eu começo assim, começa a se arrumar mais, começa a pedir mesmo. Falar assim, olha, nossa, eu gostaria tanto de fazer um passeio.
Nossa, eu amaria receber tal coisa. Porque às vezes os homens é meio devagar. Sons. Isso, essa é a palavra. Eles são meio devagar, porque eles acabam caindo no comodismo. Os homens são bem cômodos, sabe? Nós mulheres que gostamos disso, de atenção, de flores, de sair pra passear, os homens são cômodos. Pra eles, se eles tiverem uma casa ou uma cama, tá ótimo. Entende? Nós que gostamos. Então, se for uma mulher que fez a pergunta, então assim, busca. Busca porque os homens são cômodos. Isso na sua opinião? A minha opinião é... Eu acho que naquele momento que ela tá lá jantando com ele, ela fica... olhar o rosto dele e voltar no tempo e lembrar de cada detalhe e de cada coisa que fez ela se apaixonar. E conversar sobre ele. Lembra tal dia com ele, sabe? A gente podia fazer alguma coisa que a gente fazia no início, não sei. Vamos sair pra tal lugar? Vamos, sei lá, coisa simples. Que eu acho que o simples pode ser extraordinário, porque eu acho que esse negócio de ter que exagerar nas coisas, ter que fazer coisas caras, comprar presentes caros, eu acho que não é tão real. Eu acho que é mais só pra coisar uma culpa que a pessoa tem de um relacionamento que sente que tá sendo fracassado. E se ela consegue reerguer a chama com coisas simples, é porque o seu relacionamento não está fracassado. Sim, mas também funciona. Mas é igual aquela coisa, né? No início do namoro, as pessoas são mais simples. Elas, mesmo que vão jantar, mesmo que vão fazer qualquer coisa, eles acham impressionante o fato só de caminhar com a pessoa. E às vezes, não valorizamos porque a gente sabe que a pessoa está ali 100% pra gente. Um exemplo totalmente fora da casinha. Eu, quando morava em Brasília, eu passava do lado da catedral, sabe aquela catedral famosa? Todos os dias mesmo, pra ir trabalhar. Onde ela fica? Ali no plano piloto, aquela catedral. Ah, tá. Linda. Eu nunca valorizava. Aí eu passava todo dia, né? Eu ficava falando, bonito, beleza. Passava. Minha tia passou um dia lá e falou, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que perfeição. E eu falei assim, cara... Deu um estalo na sua cabeça, né? Cara, e realmente é muito bonito. Então dentro do relacionamento acontece muito isso, porque as pessoas estão ali, tá ali, eu não preciso valorizar. Já conquistei, a pessoa já gosta de mim. E eu acho que isso passa muito na cabeça do homem. Sim, não. Faz aquela coisa toda no início, aí depois... Ela já gosta de mim, pra que eu vou me esforçar? Sim, nem se arruma, mas não gosta de fazer uma barba, não passa perfume, não passa... Não corta o cabelo? Exatamente. Isso realmente faz com que vai perdendo a admiração. E as pessoas realmente se acostumam demais, entendeu? E aí eu tenho que olhar mais pra vida com um olhar de turista. Porque minha tia olhou pra igreja, catedral lá, com um olhar de turista. Não, e eu acho que quando o cara deixa, assim, de fazer as coisas, eu acho que a mulher fica pensando, poxa, esse é o valor que ele dá pra mim? Se eu falo que eu gosto de tal coisa, que eu gosto que ele se comporte de tal maneira, e ele só não faz, é uma coisa que poderia ser simples. Vamos supor, você falou fazer a barba ou cortar o cabelo, coisas básicas. É uma coisa muito básica, é muito simples. Aí a pessoa faz, ela sabe que você gosta, que você vai admirar, e ela não faz. Aí você fica, poxa, esse é o valor que ele tá me dando, é uma coisa simples, não é uma coisa difícil de se fazer. Isso mexe com a cabeça da mulher. Mexe muito. Faz ela ficar pensando, refletindo, e se ela parou de encher o saco, se preocupe. Pois é, verdade. Se ela parou de falar, poxa amor, faz tal coisa, se preocupe. O Ander, eu falei, nossa, eu amo pessoas cheirosas. Ok, eu fiz um comentário porque realmente eu gosto de pessoas cheirosas. Inclusive, eu tomo um banho de perfume, porque eu amo perfume, cheiro, essas coisas. E ele, né, falou assim, ok, ele tinha 2 perfumes. O comentário em si fez com que ele fosse comprar mais 4 perfumes, porque eu gosto de pessoas cheirosas. E ele quer estar cheiroso pra mim. Então, assim, ele escolheu. Não, se ele pegasse e comprasse só uma a mais, já era uma coisa uau. Sim, ele comprou 4. Sim. Então, tipo assim, olha moça, como eu me importo com o que você pensa. Sim, eu falei, nossa. E eu dou, tipo assim, acredito que essas coisas simples são muito mais valiosas do que ficar... comprando um buquezão. Porque você repara que ele se importa com a sua opinião. Desculpa. Exato. É uma coisa muito boa. Eu acho que quando... toda mulher, tanto homem, quando você vê que o seu parceiro não se importa com opiniões que são básicas, que não mudam coisas básicas, vai dando uma desanimada. Eu também mesmo. Vai dando... Aí por isso que às vezes a chama não se acende mais. Então eu acho que o conselho é foque em coisas simples que o seu parceiro valoriza. Sim. Vamos continuar, né? Pergunta de número 7. Como lidar com a diferença de comportamento entre o casal? Eu deixo você falar primeiro, fala. Poxa, eu tava doida querendo escutar você! Nossa senhora! A diferença de comportamento, Por favor, fale. é muita imaturidade de você esperar que uma pessoa age igual a você. É muita, mas muita mesmo. Vai existir coincidências? Vai, porque, assim, claramente, alguma coisa no seu companheiro te atraiu e foi algo que você se identificou, né? Mas, gente, são pessoas diferentes, criações diferentes, situações diferentes, que faz com que os comportamentos, por consequência, são diferentes. Mas aí depende, que nível de diferença é esse? Porque se for gigantesco, aquela história de que o oposto se atrai não funciona, não. Não se mantém. Pode se atrair, mas não se mantém. Por quê? Porque
vão começar a discrepância ali. As pessoas vão falar, nossa, eu gosto de sair pra balada todo dia, toda noite. Outra pessoa gosta de ficar em casa. Isso vai funcionar onde? Porque não funciona. Ah, eu só posso ter atrai, mas não fica. Eu sempre falo, atrai, mas não fica. Porque o que fica são as semelhanças. Exatamente, o que é comum. Por exemplo, eu amo assistir filme. E o meu companheiro também ama assistir filme. Ótimo. A gente vai ter um programa que os dois gostam de fazer. Logicamente, temos coisas que não gostamos. Por exemplo, eu amo ir pra trilha na natureza. O Anderson detesta. O Anderson detesta, mas ele vai porque eu gosto. Outra coisa é, o Anderson ama jogar videogame. Eu não gosto, mas eu sei que ele gosta. Eu falo porque ele gosta. Então, assim, tem comportamento que dá pra alinhar. Não é um sacrifício. Mas agora depende do nível de comportamento, né? Que tem diferença, né? Okay. Eu acho que a pessoa tem que se perguntar, eu consigo lidar com isso? Se ela consegue, siga em frente. Se não, eu acho melhor parar, porque senão vai ser só se machucar e tentar empurrar com a barriga e ser infeliz. Isso. É igual quando você falou. Imagina, eu tô namorando um cara, eu não gosto de ir balada, sair com muita gente, festa, bebedeira e voltar no outro dia. Aí ele vai e gosta. Imagina. E eu fico em casa, vendo filme, vendo série, lendo livro, enquanto o cara tá lá bebendo com um monte de gente. Esse negócio não vinga. Não. A primeira vez que eu vejo o cara, nossa, me interessei, gostei do primeiro dia que a gente saiu. Conheci ele. Ele é essa pessoa? Não tem como vingar. Não. Realmente é complicado. Nossa, primeira pergunta que a gente conseguiu ser breve. Agora a pergunta de número 8. Próximo. Como fazer quando você precisa resolver questões no relacionamento ou terminar e não sabe dialogar? Que pergunta específica. Ah, essa aí é das minhas. É, né? Das minhas Porque eu não lembro dessa. Não é das minhas perguntas. É complicado, né? Porque pra você encerrar qualquer ciclo dentro do relacionamento, é através da fala, né? Porque a pessoa não tem como ligar uma bola de cristal. Tá bom, eu vou ligar uma bola de cristal, quer adivinhar o que você quer. Eu acho que se ela sente dificuldade de falar, é porque ela não tem certeza que ela quer terminar. Eu acredito que seja um pouco mais profundo que isso. Acho que a questão da falta de diálogo, talvez porque um abre mais pro outro. Ou que talvez seja a questão também de tipo assim, se eu começar a conversar, outra pessoa vai sair, sabe? Eu falo, nossa, preciso falar uma coisa séria com você. Ah, sério? Ah, então tá bom, tchau. Sabe? Nesse exato momento eu já tinha falado, tá ok, então tá aqui, ó. Eu vou escrever uma carta pra você escrevendo aqui exatamente o que eu tô saindo. Porque se a pessoa não tá aberta a ouvir uma conversa séria, que é o término de um relacionamento, o que você tá caçando lá, pelo amor de Deus? Eu não me indico terminar, não, tá? Mas se a pessoa não tá aberta a te ouvir, que é o básico de um relacionamento, o que você tá caçando nele? Mas no caso, a pergunta dela também é a dificuldade dela dizer os motivos de qual ela não quer continuar. Eu acho que é a de novo. Como fazer quando você precisa resolver questões no relacionamento ou terminar e não sabe dialogar? Eu acho que ela tá querendo resolver, ela tem a primeira opção e tem a segunda opção. Tentar resolver, se ela não conseguir, ela quer terminar e tem dificuldade. Ela tem dificuldade de resolver, ela tem dificuldade de terminar. Mas a maior dificuldade tá na comunicação, no diálogo, porque só funciona se você falar, eu ouvir e tentar resolver. Agora, assim, se falar pra mim, nossa, eu não gostei de tal atitude sua, o que a gente pode fazer pra resolver? Aí a pessoa não tá disposta nem sequer a ouvir, nem dialogar ali com você e falar assim, nossa, o que a gente pode fazer? Talvez ela também não consiga, a pessoa não consiga expressar o que ela quer, porque eu mesmo tenho dificuldade de expressar o que eu quero. Lembra da estratégia de caminhar e falar? Pois é. Eu tenho dificuldade de expressar o que eu quero, mas eu consigo expressar se eu tiver num mecanismo que eu sei que funciona, que é caminhando. E tem pessoas que despejam tudo por WhatsApp, coisa extremamente errada. Eu não indico fazer isso. Por quê? Porque o WhatsApp te dá uma coragem, a coragem do WhatsApp que eu chamo. Que é, por exemplo, eu vou mandar um texto aqui, não sei o que. Não faz isso, não. Eu posso ser sincera em relação a isso? Sobre texto no WhatsApp eu achava muito, muito imaturo. Depois que eu vi que eu conseguia me expressar escrevendo, eu acho que eu dei um pequeno pontinho pra escrita. Não, é porque é bom falar frente a frente. Mas não, e se quando eu tô falando com você frente a frente, eu não consigo dizer tudo, porque eu não consigo nem lembrar de tudo. É tanta coisa que tá me esmagando, que eu não consigo lembrar de tudo. Aí depois que eu termino de conversar, olhando pra você frente a frente, eu vou pra minha casa e falo, nossa, eu não me expressei em tal coisa, eu não me expressei. Aí eu vou lá e mando. Continua sendo imaturo? Nem é isso. Eu tô falando a questão da coragem do WhatsApp, aquela pessoa que é totalmente covarde na fala. Porque nunca aprendeu a se expressar desde criança. Porque o pai e a mãe podou lá de tal forma que a pessoa não consegue colocar pra fora. Aí a pessoa não consegue colocar pra fora. E o que acontece? Aí ela cria coragem pelo WhatsApp. O que significa isso? Eu vou mandar um texto aqui pelo WhatsApp, tudo que eu tô sentindo, porque não tem coragem de falar. Nem por um áudio, é pela escrita. Eu não vejo problema algum quando você já passou pela conversa e você lembrou de algo a mais que você queira acrescentar. Isso não tem um problema. Agora, quando você cria coragem no WhatsApp pra começar uma conversa, porque não tem coragem de começar pessoalmente, é imaturidade sim. É porque senão a questão pra ser resolvida. Enquanto você não resolver, alguém vai passar por cima de você. Porque não é só no relacionamento. Isso não é só no relacionamento. As outras pessoas vão passar por cima de você porque você não tem coragem de se expressar. Tem razão. Entendeu? Então, assim, se expressar é algo que deveria ser natural. Só que como a gente foi podado, acaba que não é.
entendeu? Não é, aí se torna um sacrilégio. É onde que tem que se olhar, buscar mecanismo de entender e enfrentar, porque não adianta não, senão vai morar na covardia. Entendeu? Faz sentido? Vai ou racha, né? Não tem outra escolha pra você, querido. Imaginando que foi uma mulher que mandou isso. Provavelmente. Eu sei quem foi. Pergunta de número 9. Quando ocorre desentendimentos, qual a abordagem correta? Ixi, esse português tá um pouco difícil, mas eu vou tentar de novo. Quando ocorre desentendimentos, qual a abordagem correta a abordar para resolvê-los devido à traição? Tá escrito desse jeito, não foi eu que inventei. Tá escrito bem assim, você entendeu? Você entendeu essa pergunta? Quando ocorre desentendimentos, qual a abordagem correta a abordar para resolvê-los devido à traição? Tá escrito desse jeito, você entendeu? Você entendeu? Acho que a pessoa que escreveu muito certinho e ficou estranho. Foi errado, acho que, tipo assim, quando tem um desentendimento de traição, como abordar a situação pra resolver? Eu acho que deve ser esse mesmo. Eu acho que é isso. Interprete. Resumindo, essa pessoa foi traída e ela quer tentar perdoar. Eu acho que é isso. Exato. Quando você tem um desentendimento por traição, a traição é uma situação muito particular, porque tem pessoas que estão dispostas a perdoar pra continuar com o relacionamento. Porque ama, acredita que a pessoa vai mudar em outras coisas. Exatamente. Que tristeza. E existem pessoas que acham absurdo e não quer de forma alguma aceitar aquilo por quebra de confiança, né? Porque a confiança quebrou, minha filha. Pra consertar ela é completamente difícil. E aí entra a questão, assim, o que você pode estar fazendo se você for perdoar e se manter no relacionamento, é ter consciência. Por quê? Você não vai poder, toda briga que vocês tiverem, jogar isso na cara. Porque vai ter vontade de jogar na cara, mas não vai poder. Sinceramente, eu acho que não tem o que fazer quando tem traição. Quebrou um dos tripés. Não adianta, sabe por quê? A pessoa vai dizer que vai perdoar. Talvez ela até perdoe, mas não tem como esquecer. A dor tá ali, ela vai olhar pela pessoa que ela ama, e até, às vezes, até a pessoa ama ela também. Mas foi... Não, eu não consigo nem expressar o tamanho da indignação que eu acho com questão de traição. Eu acho que... Lógico que não, mas se um dia eu traísse, eu acho que eu chegava na pessoa e falava, olha, não fica comigo, porque eu não valho a pena. Porque não tem como vingar uma coisa que tem traição. E eu acho que... Não tem nem como, vamos supor, eu acho que eu teria vergonha de mim. Imagina, eu no próximo relacionamento, o cara me pergunta, você já traiu alguém? E eu vou dizer, se eu mentir, eu tô sendo pior ainda. Se eu falar a verdade, eu tô expondo uma coisa horrorosa que eu fiz. Eu não me perdoaria e eu não perdoaria quem me traz. Pois é, então, onde que eu tô falando, que cada pessoa é algo muito particular, cada um tem uma opinião com relação à traição. Porque tem pessoas que vão estar dispostas a se manter no relacionamento. Me deu até calor. Tem pessoas que vão estar dispostas a se manter no relacionamento, mesmo com a traição. Mas é aí que entra a questão de, tipo assim, eu tô disposta a entender, a superar isso. Vai demandar muita coisa de mim, e uma coisa que vai demandar vai ser a maturidade, porque eu conheço pessoas que são traídas e enlouquecem por causa disso, porque quer saber onde a pessoa tá, a insegurança que a pessoa já tinha naturalmente, assim, desse tamanho, se torna isso aqui, porque a pessoa toda vez, até na questão de, na relação sexual, a pessoa começa a se comparar, por exemplo, será que ele tá pensando na outra pessoa? Será que ele tá fazendo isso? Será que... Ou outra que eu nem sei quem que é. Exatamente, e mesmo talvez seja a pessoa que conhece, entendeu? Então aí você começa a cobrar, por que ele procurou outra? Será que eu não sou boa o suficiente? Porque as pessoas são traídas, eles começam a olhar pra ela. Ela se julga. A outra pessoa, assim, tipo, nossa, por que ele fez isso? Desvio de caráter da outra pessoa. Mas não, elas começam a se olhar pra elas, tipo, começam a se comparar, começam a não se achar boa o suficiente, começam a se achar inválido, sabe? Então, tipo assim, é muito complicado a questão de traição. A pessoa tem que estar muito disposta pra fazer isso. E com toda certeza, muita terapia. Terapia de casal por dois, porque senão não funciona não. Eu acho assim que se fosse comigo... vamos supor, eu estou casada com um homem, tenho 2 filhos, ele me trai. Aí o que eu vou fazer? Vamos supor que eu não tenha condições de morar só, não tenho lugar para ir, não tenho uma família, não tenho uma amiga, não tenho ninguém que eu possa me parar. Eu acho que eu faria o seguinte, eu conversaria com ele, olha, você me traiu e com certeza eu ainda te amo, porém não consigo perdoar a sua traição. E se eu te perdoar, lá na frente, vamos supor, vai ter um perdão, mas não vai ter uma volta com a gente de namorados, de amante, de qualquer coisa, não vai voltar. Porém, eu te proponho o seguinte, vamos ser amigos, até eu me estabelecer financeiramente, vamos morar na mesma casa, não vamos dormir juntos, eu não quero intimidade com você, e eu vou conviver com você até eu me estabilizar financeiramente e poder sair com os meus filhos, porque com você eu não me deito mais. Eu acho que seria o seguinte, eu não conseguiria, eu acho que eu sentiria nojo da pessoa. Sim, você... Porque eu acredito que muitas mulheres, elas ficam com os maridos porque não tem lugar pra ir, elas se amparam na questão financeiramente, mas se elas colocassem, olha,
eu posso te perdoar como um amigo, como pessoa, mas como marido, não volta pra mim, não quero. Mas eu vou ficar aqui até eu me estabelecer. Eu ia cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, mas o relacionamento pra mim acabou. Faz sentido. Como eu disse de novo, é muito particular. É verdade. Mas seria um conselho que eu dou pra maioria das mulheres, que elas ficam no relacionamento, são infelizes porque não vê outro jeito. Gente, fica na casa com a pessoa. Respeita a pessoa, não briga, não faz auê. Seja fria, seja calculista e resolve sua vida. E sai de lá, acabou. A questão financeira eu acho que pega muito mais. Pega muito. Mas o que prende mais é o emocional. Com toda certeza. As mulheres são mal resolvidas emocionalmente e elas prendem mais. Não consegue lidar com o negócio. Elas querem fazer um barraco, um doidar. Eu conheço uma pessoa que ela foi traída. O companheiro dela é o tipo de pessoa que eu detesto. Normalmente é o tipo de pessoa que sabe aquela pessoa que se sente um bonzão, dá em cima de Deus e o mundo. Não pode ver uma pessoa, uma mulher que tá dando em cima. E acontece que aí a mulher descobriu que ele traiu. Só que ela falou que ia terminar, xingou, foi atrás da mulher que ele tava junto, mas dele em si não falou nada. Aí descobriu que ele tinha um filho fora ali do relacionamento com outra mulher, né? Tinha um filho. E mesmo assim se manteve. Mas não porque ele não tinha condição financeira, porque a condição financeira dela era melhor do que dele. Meu Deus. Então, Dependência emocional. Exatamente, dependência emocional. Foi lá, perdoou, voltou. Ele traiu novamente com outra pessoa. Foi lá que entra a questão de, tipo assim, vale a pena? Porque é onde que eu acredito que a pessoa perdoar uma vez já é um sacrilégio. Agora, perdoar 3 vezes não significa que é perdão. Significa dependência emocional. Então, Ela quer o cara do lado dela. Sim, talvez ela acredita que merece alguém tá melhor, não consegue acreditar que vai conseguir superar o término, se houver vai se habilitar, entendeu? Então, assim, é complexo. Mas eu acho que essa pergunta é da mesma pessoa. Não é possível. Estou tendo crise no meu relacionamento atual, devido à traição da parte dele. Perdoei, mas não consigo mais confiar. É o que eu falei, eu não preciso nem falar mais nada. Deixa com você, minha opinião já deu até demais. Você não consegue perdoar a saia. Porque, não confunda, perdoar é você aceitar que a pessoa fez um erro e que você tem a capacidade de lidar com aquele erro. Isso é o perdoar. Agora, perdoar não significa, em hipótese alguma, esquecer o que a pessoa fez, tá? Porque é humanamente impossível você perdoar uma traição e achar que você vai esquecer ali e eu acho que perdoei. Não, pera, eu perdoei, eu vou esquecer. Não. Primeira briga já na cara. Sim. Aí onde que entra a questão de ter bastante maturidade de entender que se eu aceitei ficar, você vai ficar realmente, entendeu? E não vai poder ficar jogando na cara, vai olhar para aquela questão, vai procurar meios de entender, tá? E curar, porque eu abri uma ferida ali, vocês dois têm que estar dispostos a se curar. Aconselhamento de casal seria incrível. Pode ser na igreja, pode ser em terapia, escolha um e faça, porque ajuda muito. Pode ir pra próxima? Pode. Eu acho que você respondeu a 11 com essa que você falou agora. Que conselho você me daria para a confiança fosse restaurada entre nós? Para que a confiança fosse restaurada entre nós? Caso de traição, é justamente o que eu disse, aconselhamento. Quem é muito religioso, existem os encontros de casal dentro da igreja, o aconselhamento do padre, o padre consegue, né, fazer o aconselhamento. Agora, o próprio pastor também de igrejas evangélicas também serve como conselheiro, que é o mediador entre o casal ali, sabe? Pra expor o que sente, o que procura, o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas eu indicaria a terapia de casal, porque a terapia de casal ela é mais profunda, porque ela entende por que surgiu a traição, qual a necessidade da pessoa de trair, por que ela entendeu isso, e por que a outra tá se mantendo no relacionamento mesmo com a traição. Então, assim, é algo que vai entender muito mais profundo do que simplesmente a traição em si, a quebra da confiança. Vai mais profundo que isso, vai desenterrar os motivos, as causas, porque a traição é um sintoma. Aí você vai descobrir por que esse sintoma veio, entendeu? E o conselho é faça terapia de casal. E se o... Desculpa, se o companheiro não estiver disposto a fazer uma terapia de casal ali pros dois, esquece. Era o que eu ia falar. É porque, igual você falou, não era com exatamente essas palavras. Mas por mais que eu seja extremamente contra a voltar depois de traição, se você, vamos supor, é um amor muito, sei lá, uma história que você não quer deixar. Se você fala isso pro cara e o cara diz que sim, pelo menos mostra que ele tá disposto. E se o cara fala, isso não dá em nada, não sei o quê. Aí é mais um sinal de não vale a pena. Não vale não, sai fora. Eu li a 12 aqui chocada porque é um babado. Meu Deus, quem mandou isso? Pode ler? Pode. Tá, eu tava lendo de número 12 pensando, que babado, quem mandou isso? Meu Deus do céu. Não é de seus, não? Não, com certeza. Tô chocada. Vou começar. Peguei meu namorado com outro homem. Fiquei sem reação no momento. Sendo que ele jamais demonstrou ser homossexual ou ter traço de sexualidade. E é um homem mais velho.
É um homem mais macho que eu já conheci. É, que você falou aqui. Desde esse dia, estou fugindo dele, até mesmo por telefone. O que devo fazer? Jesus, que trauma. Eu tô rindo de desespero. Que tristeza, Senhor. Eu tô rindo de você. Aham, sei. Ana. Mas tá, vamos voltar aqui. É muito complicado. Porque é uma quebra de confiança dupla. Porque aí a pessoa vai começar a imaginar assim, será que ele teve? Isso, aquele amigo, será que era amigo de verdade? Uhum. Nossa, e se eu for pro futebol? Será que foi pro futebol? Então, assim, é a mesma pegada da questão da traição, independente do que foi. Mas só que nesse caso, se chocam muito mais por ter sido um homem e não uma mulher. Então, assim, a sua reação tá ótima, se mantenha distante. Não é pra atender telefone, isso aqui, é porque você não merece isso. Não que a traição com mulher é ok também, porque não é, tá? Mas com um homem é muito mais complexo. Porque ele tá se negando pra ele mesmo. Tá te usando como fachada. Talvez por medo de sair do armário, por medo de julgamentos. Mas mesmo assim, é muito complicado. Porque você não tem culhões pra admitir a sexualidade dele. Que ele não merece você, não. É muito complexo. Eu não sei qual seria a minha reação. Acho que seria muito difícil de lidar também. Eu acho que eu sumiria da face da terra. Porque é muito difícil lidar com isso. Eu penso que ao mesmo tempo é muito difícil, também é fácil. Porque a partir do momento que eu tô com um cara que demonstra ser super macho, super viril, eu vejo ele com outro homem, pra mim ele já é outra pessoa. Ele não é a pessoa que eu conheço, então é mais fácil distanciar dele. Então você tem uma ótima de uma desculpa pra sair fora correndo. Porque a pessoa que você tava... Não é a pessoa... Com certeza é um cara hipócrita que finge ser super machão e... Deve ser até homofóbico. Deve ter até traços homofóbicos. Sim. Então é uma pessoa hipócrita que não tá te dando tudo que você merece, te traiu, então o que fazer? Sim, minha filha. Não precisa nem perguntar, sai fora. Isso. Porque o que você amou foi uma fantasia. Assim. Você não é uma pessoa. Exatamente. Passa pra próxima, porque essa daí... É uma pessoa de verdade. Não gostei. Que triste. Pergunta de número 13. Presenciei um casal em uma discussão por uma demanda de autoridade sobre a criação dos seus filhos e responsabilidade sobre a casa. Não tomei partido. De quem deve ser a responsabilidade? Quem estava certo no diálogo, nada amistoso. Ninguém, né? Tá discutindo na frente da criança. Eu acho que não existe nada mais prejudicial pra uma criação de filho do que a discussão fervorosa entre um pai e uma mãe. Tem exemplos de pais que se discutem na frente da criança, xinga. A criança absorve aquilo tudo. Ela é completamente egoísta. Ela suga tudo aquilo ali pra ela. E ela começa a se achar nada suficiente entre o pai e a mãe. Que a criança não vai tomar um partido. Normalmente ela toma um partido de defender a mãe. Se for menino. Se for menina, vai defender o pai. E sempre acontece isso porque vai tomar como se toma um partido a criança. Isso é prejudicial. Pessoas maduras não gritam, não xingam, não discutem em voz alta em momento nenhum da vida. Se não der conta de fazer isso, que não faça na frente de uma criança. Você presenciou, por exemplo, eu detesto, com todas as minhas forças, eu detesto presenciar xingamentos. Não, é um trauma meu, eu não gosto. Porque meus pais brigavam muito, minha mãe e meu pai. E tudo que eu queria que eles calassem a boca. Eu lembro disso com 8 anos. E isso me incomoda atualmente. Tanto é que eu detesto. Se eu pegar 2 pessoas gritando uma com a outra, eu saio do ambiente. Então essa pessoa que presenciou não tomou partido, ela não tem que tomar um partido. O partido que ela deveria tomar era da criança. Não, vamos sair daqui. Vamos pegar aqui, vamos sair com a tia, vamos sair com o tio, sei lá quem é. Vamos sair, vamos dar uma voltinha, vamos ali no parquezinho. Porque é extremamente doentio pra criança. É uma coisa que vai ficar enraizada no cérebro dela. Pra sempre. Assim como ficou no meu. Tanto é que eu tenho agonia. Se vier discutir perto de mim, olha, ó. Cai fora. Eu acho que igual você falou. Ela não tem que se intrometer na vida do casal. A melhor coisa que ela faria mesmo era pegar a criança, distrair ela pra sair pra algum lugar, não sei o quê. Porque dentro do casal não tem o que fazer ali. As pessoas, eles são um casal imaturo que tá discutindo na frente da criança, na frente de uma visita, totalmente sem noção. Tudo que você falar ali não vai ajudar no momento. Então pega a criança, sai com ela e pronto. Então fazer. Aí depois, quando acalmar, você escolhe a parte que você tem mais intimidade. Você fala, olha, não achei legal o que você fez, porque não ajuda a criança. E isso se a pessoa estiver disposta a ouvir. Senão, minha filha, você lava as mãos. Não tem esse longe, porque as pessoas, elas são orgulhosas. Tem um fator ego aí que pesa. Pergunta de número 14, e essa eu posso falar o nome, que é da minha prima, Laone. Beijo, Laone, saudade. Laone. Ela mandou uma pergunta bem assim. Você acredita em alma gêmea ou acha que bons relacionamentos são construídos? Eu acredito nos dois, na verdade. Eu não tenho nada contra, assim, a alma. Porque a alma gêmea é aquela conexão imediata. Você encontra a pessoa, você se conecta com a pessoa como se você conhecesse ela
sua vida inteira, eles se conectam. E existe almas gêmeas, além de relacionamento amorosos, existe almas gêmeas de amizades. Porque as amizades, elas também surgem assim, ó, na alma, você conecta com a pessoa. Nossa senhora, que interessante. E o amor consegue ser construído sim, também. Porque os relacionamentos hindus, uma das civilizações mais antigas, a grande maioria, era constituída por, assim, construído relacionamento, construído amor. Eles não acreditavam em amor imediato. Eles acreditavam que o amor era construído com a convivência. A partir do momento que o companheiro escolhia uma joia para a companheira, ele já estava construindo amor. Por quê? Estava pensando no que ela ia gostar. Então existem as duas formas. Existe o amor que se conecta e existe o amor que é construído. Mas claramente, para ser construído o amor, diferente do Zindu, que era totalmente programado ali, que você ia montar um casal, porque eles faziam isso, combinavam com o pai e montavam um casal. Hoje em dia você precisa ter alguma coisa no seu companheiro que vai te atrair de alguma forma. Se te atraiu, ok? Aí você sente que ainda não é amor, você acredita que vai construir um amor, que merece uma chance de construir um amor, e os dois estão dispostos a isso, é lindo. Perfeito. Construir. Eu concordo com tudo que você falou. Não tem... Eu acho que talvez eu acharia isso, mas eu não ia saber me expressar igual você se expressou. Tem, de número 15, pode ser a última? Pode. Pode, né? Porque o vídeo com certeza já tá bem grande, porque a gente fala muito. Eu sou Juliana, perdoa. E eu sou tagarela, essa palavra aí. Pergunta de número 15, você acha que um relacionamento à distância dá certo? Dá. Depende. Como assim distante? É porque é complicado, por exemplo. Se vê de quanto tempo? Pois é. Eu acho que eu sei quem foi que mandou essa pessoa, e se for a pessoa que eu tô pensando, eu não sei de quanto tempo eles se vêm. Sei que um mora em Brasília e outro em Minas Gerais. Ah, não é tão longe. Depende qual lugar de Minas, porque se for aqui o Naia é péssimo. Eu acho que é em Minas Gerais, eu acho que é em João Pinheiro. E ela mora, eu acho que ela tá morando em Ceilândia. Não. Eu não tenho certeza, mas... Não, assim, independente, porque a questão que vai pegar aqui é confiança. Porque a partir do momento que você fala de relacionamento distante, as duas pessoas têm que ter um fator chamado respeito. Que é respeitar. Nossa, eu realmente estou no relacionamento, tô à distância, minha companheira tá lá na casa do Thiago, tô à distância, eu respeito ela, eu respeito o teu relacionamento. Eu sou homem suficiente pra respeitar isso? Ok. Eu sou mulher suficiente pra respeitar isso? Ok também. Aí a pessoa tá no relacionamento, mas tá longe, eu posso ficar com outras pessoas. Não. Porque as pessoas mesmo juntas, um do lado da outra, conseguem trair e trai com facilidade impressionante. O que vai entrar é a questão de respeito e alinhamento de acordo. Por exemplo, qual será o nosso acordo de relacionamento? Vamos se ver de quanto tempo? Vamos passar quanto tempo? As datas comemorativas, como é que vamos fazer? Vamos ligar todos os dias? Como é que vai funcionar? Alinhamento de acordo. Funciona se os dois estiverem dispostos. E por quanto tempo que estão dispostos a suportar isso? Porque relacionamento à distância não suporta assim muito tempo não, tá? Eles acabam cansando, né? Pela falta um do outro. Eles querem estar junto. Eu acho que essa pessoa tá com medo do comportamento em relação a outra, vamos supor. Quer um relacionamento à distância. Conversa entre si. Vai ser assim, sensato, igual você falou, né? Eu quero que seja sério, não quero ficar com outras pessoas, não quero que você fique com outras pessoas. Beleza, faça a sua parte. Se a pessoa não fazer a dela, é uma questão da pessoa, acabou, não deu certo, infelizmente. Mas você fez sua parte, foi feliz no momento que você decidiu fazer sua parte, porque você gosta dessa pessoa. Se você se dispôs a fazer todas essas coisas, é porque você gosta dela. Então você foi feliz até o ponto que, se não der certo, infelizmente acabou, né? Sim. Vai dar certo até onde que tem que dar certo. Como eu disse, é porque é questão de respeito mesmo, né? Porque mesmo tão próximas, as pessoas não se respeitam, né? Então, assim, alinhar acordos e respeitar. Esse é o meu conselho. Pronto, então essa foi a última pergunta desse vídeo. A próxima, de pergunta 16, que a gente vai responder no próximo vídeo, é: como você percebe que está pronto para entrar em um novo relacionamento? É isso. Clique em gostei, se inscreve e comenta qualquer coisa. Ou uma pergunta também, se você quiser que a gente responda nos próximos vídeos. Mande uma pergunta nos comentários, a gente vai ficar super feliz em responder. Beijos. Beijo.